A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje é terça-feira, 2 de fevereiro de 2021. E a nossa leitura diária da Escola Bíblica Dominical se intitula O Deus que santifica o Espírito, a alma e o corpo. O texto bíblico de hoje se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 23, que diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, aqui nessa passagem, o apóstolo Paulo aponta para a fonte de poder do crente. É como se ele quisesse dizer assim: com a sua própria força, vocês não podem cumprir os preceitos que lhes tenho ordenado. Vocês necessitam de Deus, o Deus de paz. Uma paz estabelecida através da cruz. Uma paz que implica prosperidade espiritual na plenitude de seu sentido. Que este Deus os santifique, ou seja, que ele lhes separe da vida de pecado e opere em vocês o desejo de consagrar-se a ele inteiramente. Em outras palavras, é isso que Paulo estava falando para eles. Quando o apóstolo Paulo fala então sobre Deus nos santificar completamente, ele está falando sobre o nosso ser inteiro, que é composto de espírito, alma e corpo. Seu espírito é a parte de si que tem consciência de Deus e das coisas espirituais. A sua alma é a parte de si que tem consciência de si mesmo. Já o seu corpo é a parte de si que tem consciência das coisas naturais. A salvação divina, queridos, atinge cada uma dessas três partes da seguinte maneira. No espírito, o Espírito já passou pela santificação inicial, que se deu então na ocasião da regeneração. Agora ele se desenvolve mediante o processo de crescimento que corresponde ao crescimento natural do crente. A alma é a nossa personalidade. Ela é a sede das emoções, intelecto e vontade. Ela não é regenerada, ela não é regenerada, mas ela é restaurada pela palavra de Deus. Enquanto que a santificação do Espírito é inicial e imediata, a santificação progressiva tem seu lugar na alma e no corpo. É o processo de mudança de valores que também chamamos de desenvolver a salvação e despir-se do velho homem. Já o corpo, o nosso corpo, só será totalmente santificado depois de ser transformado. Até que isso aconteça, queridos, a santificação do corpo é o processo contínuo de sujeitar a carne, guardar-se da imoralidade e usar adequadamente os membros do corpo. A santificação do corpo, queridos, abrange ainda a nossa forma de falar e a nossa forma de vestir. O que aconteceu em nosso espírito, que foi a regeneração, é o que chamamos de santificação inicial. Porém, o processo de restauração da alma e sujeição da carne é o que nós chamamos de santificação progressiva. Ao destacar cada uma das três partes que compõem o nosso ser, enquanto Paulo falava sobre a santificação, o apóstolo Paulo estava nos mostrando a necessidade de trabalharmos com cada uma dessas partes em separado. Quando ele escreveu aos Coríntios, Paulo falou sobre nos purificarmos das imundícias, tanto na carne como no espírito, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Paulo está dizendo, queridos, que Deus alcança a pessoa inteira do crente. Cada parte da vida do cristão, queridos, deve ser afetada pela santificação, à medida que se aproxima a vinda de Jesus. Ao falar de espírito, alma e corpo, Paulo não está aqui tentando ser científico ou preciso
acerca de várias camadas da pessoa humana. Muito pelo contrário, ele está aqui expressando que cada parte de nossa mente e de nosso corpo deve ser submetida a Deus, pois somente pelo poder de Deus conseguimos essa santificação. O Senhor, queridos, deve ter o controle total de nossos pensamentos, de nossos sentimentos e de nossas ações. Deus abençoe a sua vida e uma ótima terça-feira.